Graça e paz, paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para poder trazer uma mensagem. Para quem não me conhece, meu nome é Clenaldo, sou membro da Igreja Batista Palavra da Vida e hoje nós estamos transmitindo a nossa live. Eu quero trazer uma palavra nessa tarde para que nós possamos refletir. Na verdade, a ideia hoje é trazer para a Igreja de Jesus Cristo uma reflexão em relação ao momento até que nós estamos vivendo. Eu quero aqui, inclusive, ler um texto que foi publicado hoje em nosso grupo e também, provavelmente, esse texto é o que está descrito nas lives, nas nossas redes sociais, a respeito da decisão que nós tomamos de não fazer essa semana o nosso culto presencial, o nosso culto que nós fazemos normalmente. A gente está até respeitando uma norma do governo do estado de São Paulo e por conta disso houve uma restrição muito maior para todos nós, para todo o comércio, para todas as pessoas, e nós tomamos essa decisão por uma questão de consciência. Você que está chegando agora, eu quero compartilhar contigo, e você que não é membro da nossa igreja, a respeito de um texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia e também acompanhar com a gente, seja você cristão ou não, e eu estou aqui abrindo e eu quero ler esse texto. É um texto bem conhecido, nós já falamos bastante sobre ele, nós já pregamos bastante sobre ele, a igreja conhece bastante esse texto, e eu quero ler, novamente, e quero entender que o Senhor, Ele vai trazer essa reflexão para nós, pensarmos o momento em que nós estamos vivendo. O tema do texto que eu quero compartilhar, de hoje, no caso, é onde está a sua esperança. É um tema muito comum porque Jesus é a nossa esperança. Jesus é o nosso socorro. Jesus é tudo em nossas vidas e por isso é que nós pregamos a Jesus Cristo. E quando eu coloco um tema desses, onde está a sua esperança, a resposta que eu posso dizer da minha esperança é Jesus. E que a sua esperança também seja firmada em Jesus Cristo. Amém? Marcos, capítulo 4, de 35 a 41, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, no caso aqui Jesus, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos o teu nome, nós pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, traga, Senhor, para as nossas vidas aquela reflexão que está sendo colocada neste momento, para saber onde que está a esperança daqueles que ouvem essa mensagem, Senhor. E que em nome de Jesus o Senhor possa trazer luz à vida daqueles que neste momento estão sem esperança alguma, Pai. Abençoa a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Eu estava fazendo dando uma lida, e a gente está percebendo que nós estamos vivendo um momento jamais visto na sociedade da nossa época. Quem imaginaria que no ano de 2020 viria uma pandemia que afetaria toda a humanidade? Quem imaginaria que pudesse acontecer isso? Quem previu isso? Né? Nós temos pessoas que fazem previsão, né, do tempo futuro, daquilo que ainda vai acontecer, mas ninguém previu que essa pandemia chegaria e que ela pudesse fazer o que está sendo feito, com que muitas pessoas percam seus entes queridos. A gente não imaginaria que naquele ano alguém pudesse enterrar um parente, seja ele de que nível fosse, por conta da Covid. Quem imaginaria, por exemplo, que a Terra pudesse parar? A Terra, se a gente olhar o planeta Terra, ele parou exatamente nesse ponto por conta da pandemia. As empresas foram afetadas, o comércio, as pessoas de uma forma geral, os trabalhadores, tanto jovens, velhos, qualquer pessoa foi afetada por conta da Covid. E antes da Covid, a gente estava acostumado com os nossos problemas de sempre. E até hoje a gente está acostumado com esses problemas. Que problemas são esses? Falta de dinheiro, falta de emprego, falta de saúde, mas muitos até com e sem possibilidade de cura. Então a Covid veio para trazer uma mudança para nós, em que perdemos o controle daquilo que estava nas nossas mãos, daquilo que a gente podia ter o controle de alguma forma, fazer alguma coisa diferente em cima disso. Em 2019, mais precisamente no dia 8 de dezembro, a gente teve a detecção dessa doença, né? E depois, em dezembro, ainda no dia 29, foi aberto o código genético do coronavírus. Descobriu, então, que havia uma doença que pudesse se alastrar, mas até então ninguém se dava conta do tamanho desse problema. Em 5 de janeiro, a gente ficou sabendo de 44 casos confirmados. Em 28 de janeiro de 2020, a OMS leva o caso para o nível mais alto de risco que o mundo pudesse conhecer. Em 7 de fevereiro de 2020, e aí aqui no Brasil, um pouco antes disso, começou então a se falar de leis que pudesse sancionar uma quarentena, onde as pessoas tivessem que ficar presas nas suas casas. E aí no dia 7 de fevereiro, o Brasil então sanciona e coloca essa lei para que todo mundo ficasse em casa, preso. Em 26 de fevereiro de 2020, aconteceu o primeiro caso de coronavírus no Brasil. E aí de lá para cá, a gente foi tendo casos e mais casos e mais casos, esses números foram aumentando, a esperança das pessoas foram reduzindo, porque aquelas que tinham esperança quando perderam um ente querido, talvez perderam também as suas esperanças. E a humanidade
se a gente olhar de uma forma geral, a impressão que dá é, mas foi só o coronavírus que aconteceu em 2019 para 2020? Não, isso já é comum. A humanidade sempre teve e sempre terá momentos em que algo inesperado vai acontecer. Por exemplo, de julho a novembro de 1931, a China perdeu 4 milhões de pessoas, mas não foi com coronavírus, foi com inundações. Ficaram mais ou menos 5 meses ali, as inundações, elas acabaram, na verdade, com a China por conta disso, e 4 milhões de pessoas perderam vidas. Mas também não foi diferente lá em dezembro de 2004, bem recente isso, quando um tsunami na Indonésia matou 226 mil pessoas. E a gente fala de pandemia, mas outras pandemias também houveram no passado, e todo mundo já ouviu falar da gripe espanhola. Ela durou de 1918 até 1920, e cerca de 500 milhões de pessoas foram infectadas, e cerca de 50 milhões de mortes aconteceram naquela época, 1918 a 1920. Um pouquinho antes, entre 1896 a 1980, 300 milhões de pessoas morreram também por causa de doenças causadas porque não existiam vacinas suficientes. Aqui no Brasil hoje é uma obrigação quase que uma criança ter um calendário de vacinas, porque são doenças que acabam matando de certa forma muita gente. Sem contar atividades vulcânicas, grandes terremotos que de vez em quando a gente vê na televisão, grandes tempestades que acabam ceifando vidas. E aí, nós precisamos entender que nós, cristãos, nós temos uma vida de passagem nessa terra. Nós não temos a visão do futuro, mas a Bíblia diz que nós somos forasteiros neste mundo. A Bíblia diz que a nossa terra não é essa, e que Jesus já preparou um lugar e que irá buscar o seu povo. Talvez alguém possa perguntar, alguém com um pouco menos de fé, ou pessoas que não acreditam, podem talvez fazer essa pergunta, mas como eu posso fazer para acreditar nisso? E Jesus aqui nesse texto que eu acabei de ler, fala a respeito de homens aos quais ele estava ensinando algo a questão da fé. Jesus estava ensinando para aqueles discípulos que estavam no barco, no meio de uma tempestade, ele estava tentando ensinar algo a respeito da fé. Só que a fé, ela é sobrenatural. A fé não é natural. A fé não é para coisas que a gente consegue resolver. A fé, ela só é usada para questões em que não há mais esperança. A fé, ela só faz sentido para aqueles que creem em Deus, para as coisas sobrenaturais. Se você já leu na sua Bíblia, por exemplo, lá em Hebreus capítulo 11, diz que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, eu tenho certeza daquilo que eu estou esperando. Eu tenho certeza que mesmo que aquilo que não estou vendo, mesmo que aquilo que não está acontecendo, eu estou convicto. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, muitas vezes, uma falta de esperança, ela pode vir acolhida também por uma falta de fé. E se você é um daqueles que precisa ver para crer, eu posso dizer que o Senhor é capaz de fazer isso por você. Mas é só Ele que pode fazer isso, e se você permitir ser usado por Deus. Ele é que vai te fazer o convite, Ele vai te mostrar algumas verdades e algumas coisas que nós, cristãos, acreditamos. Porque quando passamos por situações onde uma esperança se foi embora, onde não tem mais jeito, onde só buscaremos ao Senhor quando estivermos desesperados, e não foi para isso que Jesus veio, na verdade. Jesus, ele veio para dizer que ele é Deus.
Jesus ele veio para a minha vida e para a tua vida para dizer que eu e você, nós precisamos acreditar no sobrenatural de Deus. Porque o natural é muito fácil acreditar. O natural é aquilo em que eu, pelos meus próprios esforços, eu consigo resolver. Então, a questão financeira, pode ser que alguém esteja passando, mas pelo natural, eu consigo. Se eu trabalhar, se eu me esforçar, se eu fizer alguma coisa, eu consigo resolver a questão financeira. É uma questão natural. Uma questão de desemprego, eu entendo que é uma questão natural, porque eu posso estar desempregado hoje, mas amanhã eu posso estar empregado. Então, não existe um sobrenatural nesse caso. Então, Jesus, quando ele no começo do texto que eu li aqui, ele ordenou que os discípulos entrassem no barco e passassem para outra margem. Provavelmente esse mar ao qual aconteceu essa tempestade, provavelmente é o Mar da Galileia. E era um local muito conhecido pelos discípulos, principalmente porque a maioria deles eram navegadores. A maioria deles conheciam muito bem aquele mar. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. A gente muitas vezes é conhecedor de todas as coisas. A gente conhece muito bem a nossa região, a gente conhece muito bem a nossa casa, a gente conhece muito bem o nosso bairro, mas muitas vezes pode sobrevir na nossa vida uma tempestade em cima das coisas que nós conhecemos. A tempestade, ela não diz o dia, ela não diz a hora e ela não diz o momento. Essa navegação que os discípulos foram fazer aqui com Jesus era no início da noite. E a gente sabe que a noite, principalmente naquela época, se tornava uma navegação mais difícil. E a experiência de barco naquele momento não estava com Jesus. Olha que impressionante. A Bíblia não diz que Jesus era um velejador, que Jesus era um homem que sabia lidar com as redes, ou com a pesca, ou com o barco. Jesus, ele estava numa experiência ali, onde ele entrou dentro do barco e só pediu para que pessoas que conheciam muito mais que ele do ponto de vista natural, que era uma aptidão dos discípulos. E muitas vezes nós colocamos situações nas mãos de Deus, sendo que somos nós que temos que fazer. O barco é nosso, é nós que temos que levar o nosso barco. Cada um vai ter que levar o seu barco, cada um vai ter que atravessar a sua tempestade. Pessoas que perderam um ente querido no ano passado passaram por momentos de tempestade, mas cada um teve que levar o seu próprio barco. Cada um teve que conduzir o seu próprio barco. Aqueles que creem em Jesus, a gente tem certeza que Jesus estava naquele barco. E o barco muitas vezes é uma situação, é a nossa vida, é a nossa casa, é o nosso trabalho. Então Jesus ele está todo o tempo com cada um de nós. E naquele dia ou naquela noite em que ele ia atravessar o mar da Galileia, Jesus era apenas um tripulante. As condições climáticas no início da viagem talvez pudesse ser até natural, favorável. E a nossa vida é assim também. É assim que funciona. A nossa vida, muitas vezes a gente está aqui, está tudo bem, está tudo ótimo, nós estamos com saúde e de repente a gente descobre que existe uma situação em que o nosso conhecimento, o nosso saber, a nossa inteligência, aquilo que dá errado na nossa vida, porque a gente pensa de uma forma e às vezes acontece de outra forma. O projeto de Jesus naquele momento era atravessar o mar. Ele tinha que ir para o outro lado. E os discípulos junto com ele. E Deus tem plano nas nossas vidas também. Ele quer que a gente atravesse o mar e ele vai estar no barco junto conosco. Quantos projetos que foram iniciados antes da pandemia e deram errado? Quantos comércios foram fechados e pessoas que tinham condições financeiras muito boas, eles acabaram falindo? Porque
eles tinham confiança no negócio deles. Eles talvez não precisavam de ajuda de ninguém. Muitos talvez até não criam em Deus, não creem em Jesus. E muitos ficaram no meio da tempestade, no meio que algo deu errado. Quantas pessoas, também o inverso vale aqui frisar, que pessoas que ganharam muito dinheiro nessa pandemia, porque o comércio dele foi afetado de uma forma diferente. Mas também quantas pessoas não perderam seus empregos? Quantas pessoas foram acometidos do coronavírus e passaram por dores terríveis? E antes do coronavírus, estavam com a sua saúde em perfeito estado. Então, assim como Jesus estava naquele barco, ele tem que estar na minha vida e na sua vida. Nós temos que permitir a presença dele no nosso barco. E muitas vezes, ele vai estar no nosso barco e a gente nem aciona Jesus, na maioria das vezes. Por que os discípulos não acionaram Cristo quando foram no início da viagem? Deixaram Jesus simplesmente dormir. Muitas vezes a gente faz isso. A gente esquece Jesus ali, Jesus vai dormir e a gente toca a nossa vida e não quer nem saber. Muitas pessoas até conhecem, muitas pessoas até já ouviram falar em Jesus, mas são muito autoconfiantes, porque eles entendem que o negócio é do jeito deles. Muitas pessoas entendem que são corajosas o suficiente para enfrentar situações na vida sem depender de Jesus. Assim como os discípulos que tinham todo o conhecimento do mar. O versículo 38, ele diz que Jesus estava dormindo, porque talvez eles não tivessem necessidade ali de conversar com Jesus. E aí quando aconteceu ali aquela tempestade, aquelas coisas ruins na vida dos discípulos, Jesus ele continuou dormindo, porque talvez não tivessem sido acionados em momento algum. E muitas pessoas são assim. Jesus está à disposição delas, mas ele pode estar ali até dormindo, mas se a pessoa fala assim, eu não quero que Jesus entre na minha vida, não quero que Jesus faça parte da minha vida, ele não vai te incomodar. Só que pode ser que em algum momento a tempestade pode se levantar na sua vida e você pode se achar sem saída e você vai precisar de Jesus. Então, a minha recomendação para você nessa noite é que você busque a Jesus. Porque se você não buscar a Deus, ele vai continuar dormindo para você. A sua vida vai continuar na mesma. Porque muitas vezes nós dependemos de nós mesmos, nós não buscamos, nós não falamos com Deus, nós não buscamos Ele no momento que as coisas estão boas. Muitas vezes nós buscamos Jesus quando as coisas estão ruins. E o engraçado é que a impressão que dá no texto bíblico é que os discípulos parece que chacoalham a Jesus naquele momento e fala assim para Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? É como que se fosse assim, olha, eu estou morrendo. Jesus, você não está vendo que eu estou morrendo? E aí, Jesus, quando ele é acionado, ele responde na hora, assim como ele respondeu para os discípulos. Foi na hora, ele não continuou dormindo. A Bíblia fala que Deus ele não dorme, e não dormita o guarda de Israel, é o que diz o texto bíblico. E aí, no versículo 39, Jesus então ele despertou, e na mesma hora ele repreendeu o vento, e ele mandou acalmar a tempestade, e aquilo de repente se aquietou, e se fez grande bonança. Acabou a tempestade. Jesus é assim na nossa vida. Quando ele entra, ele acalma a tempestade. Ele traz bonança, ele traz paz, ele traz tranquilidade, ele tem propósito na nossa vida. No caso dos discípulos, o propósito era chegar do outro lado do mar da Galileia. Esse era o propósito para aquele momento. Eu creio que Jesus tem muitos propósitos para nós. O que nós precisamos fazer
é estar atentos para que nós possamos buscar Jesus o tempo todo. Jesus aqui até fez uma pergunta no versículo 40 e perguntou para eles assim, então lhes disse, por que sois assim tímidos? E o interessante é que essa timidez não era que eles estavam com vergonha de Jesus ali, porque eles já tinham intimidades com Jesus, porque eles já caminhavam com Jesus já há algum tempo. Quando Jesus falou dessa timidez, era a timidez no sentido de que as coisas estão ruins e nós não buscamos a Ele. A nossa timidez ela se acentua quando as coisas estão péssimas na nossa vida e nós não buscamos a Cristo. É disso que Jesus está falando. Muitas pessoas estão indo cada vez mais para o buraco. A vida delas está cada dia pior, está cada dia sendo menos direcionada por Deus, porque elas não buscam a Deus, porque elas são tímidas no buscar o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos perder essa timidez. Por isso que Jesus falou, vocês estão comigo e o tempo todo, e vocês nunca me buscaram, nunca me perguntaram. E aí entra a questão da fé. Onde está a sua esperança? Porque uma outra pergunta que Jesus fez foi a seguinte: como é que não tendes fé? O que Jesus estava dizendo foi o seguinte: não precisava nem ter me acordado, gente. Se vocês tivessem fé o suficiente, vocês teriam acalmado essa tempestade. E é essa tranquilidade, é essa paz que Deus nos dá. Que muitas vezes a gente está possuído de grande medo, muitas vezes a gente está possuído de grande temor, muitas vezes a gente fica perguntando as coisas para as outras pessoas, mas não perguntamos para Deus. Muitas vezes nós buscamos alternativas humanas e não espirituais. A gente quer resolver no braço, na força, no grito, na ansiedade, no remédio, né? Tem que tomar remédio para poder controlar a minha crise, tem que tomar remédio para poder controlar meus ânimos. Mas eles estavam possuídos de tão grande temor que eles diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero apresentar quem é este. É Jesus. Né? Os discípulos sabiam quem era, mas eles não conheciam o poder de Deus. Eu quero que você entenda e que você conheça o poder que Deus tem na sua vida, na minha vida. Jesus, ele deixou um recadinho quando ele veio aqui à terra e depois ele foi aos céus. Ele falou que ele fez muitos milagres, ele fez obras maravilhosas, ele curou enfermos, ele curou doentes de alma. Não foram nem pessoas que ele curou por conta de saúde, pessoas que estavam doentes da alma. Ele curou essas pessoas. Então, eu quero apresentar quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Este é Jesus. Eu quero te convidar a buscá-lo. Eu quero te convidar a que você não deixe ele dormindo no seu barco. Hoje, por exemplo, nós não estamos no nosso culto presencial, mas o nome dele está sendo exaltado. Ele está sendo cutucado, né? Ele está sendo chamado, ele está sendo honrado, ele está sendo reverenciado, ele está sendo lembrado nesta tarde por muitos de nós. Muitas igrejas estão louvando e engrandecendo o nome dele. E nós vamos continuar fazendo a mesma coisa. Seja numa live, seja lá no culto presencial que, se não voltar daqui uma semana, daqui 15 dias ou daqui um mês, não importa. O que é importante é que Jesus tem que estar no nosso barco. E o nosso barco é o nosso coração. O nosso barco é a nossa vida. Porque quando Jesus está no nosso barco, as coisas vão dar certo. Ou se as coisas não derem certo, ele vai estar lá para nos orientar. Então que você possa colocar sua esperança em Jesus. Assim como aqueles que andavam com ele, que eram os discípulos, que não tiveram esperança naquele momento e também não conheciam direito a Cristo, porque eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então que você possa conhecer quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem.
Amém? Eu quero deixar aqui a paz do Senhor a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos que nos assistem pela live. Estou com saudade de todos vocês. Saudades da igreja, né? Que faz uma semaninha que a gente foi. Nós vamos ficar atentos a novas notícias, né? O nosso pastor José Aparecido, ele vai passar novas informações aí no meio da semana. Se teremos culto presencial no próximo domingo. E vamos aguardar também notícias aí do nosso governador, do nosso presidente. E a igreja é assim, ela é obediente às leis e por isso que nós obedecemos a Deus dessa forma. Então que você possa ter uma semana abençoada, que você, se você estiver doente, se você estiver sem esperança, talvez, ou se algum de vocês tenha pegado o Covid ou com qualquer outro tipo de doença, pode nos procurar, pode ligar para o nosso pastor. Lá no site da igreja tem os nossos contatos, aqui na página do Facebook também, e nós estamos à disposição de vocês. Que o Senhor dê uma semana abençoadíssima para cada um de vocês e que a sua esperança continue com Cristo. Que em nome de Jesus cada um possa ser abençoado. Amém? Deus abençoe e fique com Deus.